Eu queria convidar você novamente a voltar os seus olhos para o livro de Gênesis, para o capítulo 50, hoje, para a gente continuar a falar da vida de José. Se não me engano, há 2 semanas atrás, aí, mais ou menos, a gente saiu um pouco da história de José. Falamos um pouco sobre a reforma protestante, a importância de um dos pilares, que é a palavra de Deus. Semana passada a gente teve uma reflexão mais voltada para o momento que a gente viveu, que foi o momento de ceia. Mas hoje eu convido você a de novo olhar para a vida de José. A gente está vivendo já há algum tempo um momento de muita dificuldade por conta dessa situação de pandemia. Então, muitas pessoas estão se refazendo de luto, muitas pessoas estão precisando se refazer por conta de questões comerciais. Pessoas estão fechando negócio, fecharam negócio, pessoas estão, por causa disso, perdendo seus empregos. Então a gente está vivendo um momento em que, sem dúvida alguma, está todo mundo muito mexido, está tudo muito latente em termos de dores. E eu acho que em momentos como esse, sem dúvida alguma, a gente precisa de pessoas que tenham a capacidade de se colocar ao lado dos que sofrem. Jesus disse que nós deveríamos chorar com quem chora. E aí, confesso a você que quando a primeira mensagem, acho até que comentei isso, preguei aqui sobre a vida de José, não tinha pretensão de ter outras mensagens, mas você vai olhando para a vida de José e é meio que você é atraído pelo seu exemplo, pelas suas atitudes, e meio que não dá para você se afastar do texto. Então, essa, se não me engano, é a 4ª mensagem que a gente tem a respeito da vida de José. E nós constatamos que José foi um homem, por que não dizer de dores, um homem que sofreu, um homem que experimentou dores, um homem que muito provavelmente durante sua vida teve que aprender a lidar com suas questões, questões do passado, questões que afetavam o seu coração, questões que talvez, quando a gente leia o texto, a gente não tenha, com certeza, a gente não tenha a dimensão dos sofrimentos de José. E nessa manhã eu quero trazer mais uma característica, mais uma virtude, mais uma qualidade da vida desse homem, porque se nós estamos vivendo um momento de dor, e aí de tristeza, eu acho que se trouxermos para a nossa vida aquilo que eu quero compartilhar nessa manhã com vocês, certamente pessoas, isso vai fazer bem para a gente, mas certamente outras pessoas vão se beneficiar desse tipo de qualidade. Quando a gente olha para a vida de José, José é classificado, antes de tudo, como um sonhador, é um dom que ele tem. Deus concede essa graça a José de interpretar sonhos, e ele sonha, não somente sonha, mas ele também interpreta os seus sonhos, ou os sonhos de outras pessoas. Isso é um dom. José também é alguém muito confiável, muito ético, muito íntegro, é um homem muito habilidoso enquanto administrador, e foi um homem muito bem sucedido, porque quando a gente olha para a sua vida, ele chega
ao lugar, pelo menos humanamente falando, mais alto como um governador numa terra estranha, num país que não é o seu, mas muito por conta de todos esses outros elementos que fazem parte da vida de José. E lógico, era alguém que confiava em Deus, sabia que Deus estava com ele. Então, quando a gente olha para a vida de José, todo mundo quer ter algo de José em sua vida, ou tudo que existia na vida de José, todo mundo quer ter. E eu acho que todo mundo vai desejar, ou por que não dizer, isso já está presente ali no texto, quem lê o texto com atenção, deseja ter essa qualidade que está presente no texto que eu quero compartilhar com vocês, que se encontra em Gênesis capítulo 50, e eu quero ler o versículo de número 21. A gente lê o texto, se eu não me engano, eu já li esses versículos aqui, do 20, 21, pelo menos por baixo, em uma das mensagens. Mas quanto mais a gente lê, mais do texto existe para falar ao nosso coração. E eu quero ler o versículo 21, apenas o 21 nessa manhã, para a gente pensar sobre a vida de José. Todo mundo achou? Amém? Então diz assim a palavra do Senhor: agora não temais, sustentarei a vós e a vossos filhinhos. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. Vou repetir o versículo 21, só a parte final. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. Vamos orar? Senhor, obrigado por mais esse tempo juntos aqui que podemos ter uns com os outros, rever pessoas queridas, pessoas quem amamos e certamente pessoas que são amadas pelo Senhor e que estão aqui nessa manhã por uma razão óbvia. Não estamos aqui simplesmente uns pelos outros, mas porque estamos unidos ao Senhor, temos também uns aos outros, mas o desejo maior é que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor esteja suprindo as nossas necessidades, nos alimentando com a Tua palavra, fortalecendo os nossos corações, abençoando as nossas vidas com tudo que o Senhor e só o Senhor pode dizer, através da Tua bendita palavra. Por isso nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã. Amém. Então, como eu disse, José reúne muitas qualidades, e a gente, quando olha para a vida dele, deseja ter isso em nossas vidas. E nessa manhã eu quero falar dessa outra característica, dessa virtude, dessa outra qualidade que esse homem possui, que está aí descrita no finalzinho do versículo de número 21. Diz o texto: assim ele os consolou e lhes falou ao coração. Então hoje eu quero falar sobre isso, sobre essa capacidade de José de falar, mas não falar de qualquer maneira, essa virtude de falar de maneira assertiva aos corações daqueles que lhe ouvem. Então, se tem uma coisa que eu e você precisamos aprender com José, é falar, mas falar aos corações das pessoas. Às vezes, tão preocupados ficamos de falar com as pessoas, falar de Jesus para as pessoas, pregar o Evangelho para as pessoas, mas às vezes a gente não consegue ultrapassar o limite dos ouvidos de alguém. E toda a diferença é feita quando aqueles que ouvem são alcançados em seus corações. E José é essa pessoa que, ao falar,
ele alcança o interior das pessoas. E quando a gente fala de coração na Bíblia, no pensamento judaico, o coração tem uma importância muito grande, porque o coração é a sede da vontade, dos desejos, é ali onde se crê, é ali onde nascem as guerras, é ali onde está também guardado, ou podemos guardar os mandamentos, é ali onde nascem os desejos, bons e maus. Então, para o judeu, o coração é esse centro em que valores éticos, morais, eles estão ali, residindo ali. Se a gente faz um paralelo para o nosso modo de entender a vida, a gente pode dizer que para a gente é a psique. Então é assim que funciona o coração para o judeu. Ali é o centro de todas as coisas, ali dentro, no interior, nas entranhas. E quando José fala, ele alcança o interior de cada um dos seus irmãos, porque o texto diz que ele começa dizendo: não temam, eu vou sustentar vocês, as vossas famílias, os vossos filhinhos, aqueles que dependem de vocês serão por mim sustentados, serão por mim mantidos, serão por mim abençoados. E quando aqueles homens que tanto mal fizeram a José ouviram essas palavras, as palavras de José chegaram ao coração deles. José disse: não precisam ter medo. E ali havia um clima de pessimismo, um clima de um desconforto, porque eles sabiam o que haviam feito com José, do mal que haviam praticado contra José, das dores que causaram a seu irmão. E porque agora Jacó está morto, talvez tenham pensado: ele só suportou a gente por causa do nosso pai. Na falta do nosso pai, pode ser que José não mantenha, porque José fala isso anteriormente, em outros textos. E talvez tenham pensado: mas ele não vai ser capaz de manter a palavra, fez isso porque nosso pai estava conosco. Mas não, quando José diz: vocês não precisam ter medo, eu vou sustentar vocês, eu vou manter vocês, eu vou suprir a todos, assim ele os consolou e lhes falou ao coração, atingiu em cheio o coração dos seus irmãos. Então eu e você precisamos, além das outras qualidades que José possui, precisamos dessa também. Precisamos ter a capacidade de não somente falar, mas falar de maneira que a gente consiga atingir o coração daquele que nos ouve. E aí, quando José fala, ele traz consolo àqueles corações aflitos, desesperados, para aqueles corações desanimados, para aqueles corações amedrontados. Ele traz esse consolo. José procura fortalecer os seus irmãos. E de onde José tira essa capacidade? Do próprio Deus. Como lemos anteriormente, José tinha ao seu lado Deus o tempo todo. Em tudo que José se colocava, estava disposto a fazer, a Bíblia diz que Deus estava com ele. Deus estava com José na prisão. Deus estava com José enquanto ele era escravo. Deus estava com José enquanto ele se torna um grande, um maior entre os homens, abaixo apenas de Faraó, num lugar que não é a sua bandeira, não tem a sua bandeira. Deus estava com ele. Então toda a história de José foi mantida
por esse Deus que se colocava ao seu lado e o animava, e o consolava, e o fortalecia. Então José, quando diz não temam, o que ele está dizendo é o seguinte: eu vou oferecer para vocês nada mais, nada menos daquilo que eu recebi do próprio Deus. Essa é a ideia de consolar, de levar ânimo para alguém, se colocar ao lado para oferecer aquilo que falta naquele momento, para aquela pessoa, para aquela família, para aquele irmão, para aquela irmã, se colocar ao lado dessa pessoa, para que ela possa receber consolação. E a Bíblia diz que é para isso que nós somos consolados. Aqueles que recebem do Senhor consolação se tornam também instrumentos de consolação para a glória de Deus. Aqueles que recebem conforto do Senhor são instrumentos para confortar outras pessoas. E José está dizendo isso para os seus irmãos: não tenham medo, não tenham medo, eu vou fortalecer vocês, tenham ânimo, eu vou disponibilizar para vocês o recurso que eu recebi do Senhor, eu vou colocar isso à disposição de vocês. Então, quando esse tipo de palavra é testificado no coração dos irmãos de José, amedrontados, apequenados, por que não dizer, porque assim, eles estão diante agora de um grande governador, que pode usar toda a sua influência para punir, mas não é isso que José faz. José converte suas dores para consolar os outros. Olha que coisa maravilhosa. José usa suas dores para consolar os seus irmãos. Então talvez nessa manhã você, por alguma razão, chegue aqui com temores, com sofrimentos. O seu sofrimento não é em vão, inclusive porque podem ser convertidos para o bem de outras pessoas, para o consolo de outras pessoas. Assim ele os consolou, e assim falou ao coração de cada um deles. Quando a gente fala ao coração de pessoas que precisam de consolação, corações são abençoados, medos são banidos, temores são lançados para longe, forças se renovam. Eu penso que tudo isso aconteceu na vida dos irmãos de José, tão aflitos com o que podia ser quanto ao futuro deles, e escutam do seu irmão uma palavra de consolo. O que ele está dizendo é o seguinte: eu não estou contra vocês, eu serei por vocês, estarei ao lado de vocês. É por isso que o texto vai dizer que, ao falar, José consegue alcançar o coração deles. Mas ao falar e alcançar o coração dos seus irmãos, José também traz tranquilidade para aqueles homens. Ele traz tranquilidade. E José é alguém especialista em levar tranquilidade ao coração das pessoas. A Bíblia diz que quando Faraó teve um sonho, acordou muito, mas muito perturbado, inquieto. E esse tipo de sentimento foi ainda mais intenso, porque aqueles que estavam para auxiliar Faraó, os sábios, não puderam dizer do que aquele sonho se tratava, e aquilo aumentava então a intranquilidade, o desespero daquele homem, até que alguém lembra que tem um homem capaz de interpretar o seu sonho, e esse homem é levado à presença de Faraó, José. E José então, ele descortina tudo. José diz: é isso que vai acontecer.
essa é a interpretação para isso, essa é a interpretação para aquilo, e mais, José não apenas interpreta o sonho de Faraó, ele diz, ó, você deve agir assim, assim, assim. E Faraó então, com o coração tranquilo, diante da sua inquietação, ele recebe aquelas palavras, e para trazer ainda maior tranquilidade ao seu coração, ele diz, eu quero você ao meu lado, agora você vai governar comigo. Isso traz sossego ao coração de Faraó, e a mesma coisa ele vai fazer com seus irmãos. Seus irmãos não estão tranquilos, movidos pelaquela chamada culpa no cartório, sabe aonde erraram, sabem exatamente o mal que fizeram, e sabem que, humanamente falando, o tratamento que eles merecem não é o tipo de tratamento que vão receber, e muito provavelmente, sendo eles objeto de maltratos, alvo desse tipo de tratamento que José recebeu, muito provavelmente fariam o que José não fez, pagariam com o mesmo mal, mas não é isso que José faz. Não tenham medo, eu vou sustentar vocês e vossos filhos, e assim os consolou, lhes falou ao coração, trazendo tranquilidade, sossego para a alma. Como existem pessoas nesse exato momento precisando de sossego para a alma, e você pode ser alguém usado por Deus para falar ao coração dessas pessoas e trazer tranquilidade, e trazer ânimo novo, e trazer ao coração angustiado paz. José é alguém que consegue abrandar, aplacar, atenuar, suavizar esses sentimentos que mexem com as emoções de cada um. É muito ruim viver com medo. O que vai acontecer amanhã? Que tipo de tratamento eu vou receber? O que vão dizer? É muito ruim você ficar tendo que conviver com esse tipo de sentimento. Aí José diz, não precisa ter medo, fiquem tranquilos, estou ao lado de vocês, não serei contra vocês. Quer dizer, estou meio que parafraseando aqui Paulo em Romanos, né? Deus é por nós e não contra nós. Então Deus pode ser por alguém, e através daquilo que você está dizendo, pode dizer para ele, trazendo consolo e tranquilidade ao coração de alguém. Suas palavras pacificam os corações amedrontados, desconfiados dos seus irmãos. Então, com José a gente aprende que quando o coração de alguém é alcançado, onde existe temor, pode haver pacificação. Não precisa temer. O coração de alguém, quando é verdadeiramente alcançado, onde existem anseios de guerra, sabe, aquela coisa, aquela luta, ali vai existir coração pacificado. No início desse tempo de pandemia, o povo meio que batia a cabeça, vocês lembram disso, né? A gente não sabia o que fazer, todo mundo tentando buscar soluções por conta própria, tentando fazer o melhor para ver se encontrava paz para si. O fato é que a gente, em muitos momentos, não conseguiu. E aí, com José, a gente aprende que Deus pacifica os corações, traz tranquilidade, retira os medos. Agora, a gente precisa
como um instrumento de Deus, entender que para isso acontecer, isso não se dá meramente com a nossa capacidade de falar. Isso ocorre com o auxílio do Espírito do Senhor, com o próprio Senhor. Então, se você conhece pessoas que estão amedrontadas, ou se você é essa pessoa que está temerosa, temendo por decisões que precisa tomar, temendo por decisões que estão sendo tomadas em relação a você, a gente não sabe, a gente não tem controle sobre o que o outro pensa, o que o outro diz a nosso respeito. Tenha o seu coração tranquilizado, é o que a palavra do Senhor nos diz. Não tenham medo, não tenham medo. Algumas pessoas, alguns comentaristas vão dizer inclusive que nesse caso, se a gente voltar, por exemplo, nos versículos de número 15 em diante, vão dizer que eles estavam tão aflitos, temendo ter que lidar ali com a figura do seu irmão, imponente, como um homem poderoso, que alguns comentaristas vão dizer que os versículos de 15 a 17, que dizem ali, como se fosse uma espécie de última mensagem de Jacó para José, teria sido inventada pelos irmãos, nem teria sido dita pelo próprio Jacó. Não há nada que comprove isso, mas muito provavelmente, levando em consideração todo o histórico, todo o contexto, quem eram essas pessoas, verso 15 diz, quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, disseram: e se José nos odiar e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos? Então mandaram dizer a José: teu pai antes de morrer nos ordenou. Então eles trabalham com a ideia de que, gente, nós vamos ter que contar uma história para o nosso irmão, porque talvez o que desse segurança para mim e para você fosse apenas o nosso pai em vida. Então alguns comentaristas dizem que eles teriam, supõem, que eles teriam inventado essa história, mas o fato é que o que havia de expectativa no coração dos irmãos, uma expectativa ruim, no coração dos irmãos de José não se concretizou. Por quê? E aí, o terceiro e último aspecto que eu quero compartilhar, porque quando José fala aos corações dos seus irmãos, ele traz esperança para aqueles homens. A gente sabe que para ter esperança é preciso ter perseverança, porque você meio que tem que acreditar numa coisa que não é viável, que não é possível. A gente tem a esperança, para ser bem prático e didático, por dias melhores, mas tudo que a gente olha ao nosso redor parece dizer que é o contrário. Isso não vai ser possível, não vai chegar nunca, pelo menos não enquanto a gente estiver vivendo nesse mundo. Isso não vai acontecer. Você luta, deseja, almeja esse tipo de coisa. Eu desejo viver dias melhores, mas tudo parece dizer o contrário. Então os irmãos de José talvez estivessem nutrindo esse tipo de sentimento no coração, mas assim, talvez pensando com o seu modo de ser, o seu jeito de tratar as coisas, a maneira como eles estavam acostumados a viver e fazer, tocar a vida, estavam desconfiados de que esse tipo de coisa não iria se concretizar. Mas como José fala ao coração, eles são tomados de esperança. Eu vou sustentá-los, não tenham medo. Na Bíblia você vai ver diversas vezes esse tipo de expressão: não tenham medo, não tenha medo, eu vou estar com você. O que Jesus disse? Tenham ânimo, eu estarei ao lado de vocês, no meio das pressões que vocês vão experimentar no mundo. Não precisam temer. Isso renova as nossas forças e traz esperança para o nosso coração. É esse tipo de sentimento que é gerado no coração daquelas pessoas que estavam
desesperançosos quanto ao futuro deles. José, ao falar ao coração dos seus irmãos, leva a esperança, mesmo depois de terem planejado sua morte e depois sentido uma pontinha de remorso, não vamos fazer tanto mal assim não, vamos apenas vendê-lo. O que eles recebem da parte de José é simplesmente aquilo que o próprio José havia recebido de Deus. José foi consolado por Deus. José foi, em todos os seus momentos de vida, apesar de todas as adversidades, tranquilizado por Deus. E para todos os momentos José teve sua esperança renovada em Deus. Então José está dizendo: o que me faz ser o que sou diante de vocês é ter recebido tudo isso de Deus. É isso que eu tenho para vocês, é isso que eu ofereço para vocês. José, ao falar, traz esperança aos corações. Então com José a gente também vai aprender isso, que quando o coração de alguém é alcançado verdadeiramente, a esperança é renovada, a desesperança vai embora. O que te desespera? O que faz você não ter esperança? Em Deus, as esperanças se renovam. Agora imagina você sendo um instrumento de Deus, alcançando corações e pessoas chegando a essa conclusão. Eu e você precisamos dessa mesma qualidade, virtude da vida de José. A gente precisa, pelo poder de Deus, para a glória de Deus, aprender a falar aos corações. Amém? Nós precisamos aprender a falar aos corações, alcançar os corações. Por que não dizer chegar primeiro aos corações, antes de chegar aos ouvidos? Alcançar o coração de alguém. E aí, queridos, só alcança o coração de alguém quem tem o seu coração no Senhor. Esse é o pulo do gato da vida de José. Só alcança o coração do outro quem tem o seu coração em Deus. Só tem palavra de consolo para o outro quem recebe consolo de Deus. Só leva pacificação e tranquilidade ao coração do outro quem recebe isso do Senhor. Só leva esperança para o outro quem teve sua esperança renovada no poder de Deus. Quando isso acontece, o coração do outro é alcançado em cheio, é impactado em cheio. Então, como eu e você precisamos ter essa qualidade em nossas vidas? Tem muita gente precisando de esperança no mundo, de tranquilidade, de paz. Tem muita gente precisando de ânimo, de consolo. E eu e você podemos e devemos funcionar como instrumentos de Deus para isso acontecer na vida de alguém. Mas para isso acontecer, para onde existe medo, o medo ser trocado pela segurança, aonde existe inquietação, guerra, para que isso seja substituído por paz. Onde há desânimo, ali floresça ânimo redobrado. Onde há desesperança, uma esperança inabalável possa surgir. Para isso acontecer, a gente precisa aprender a romper os limites dos ouvidos daqueles que nos escutam. A gente precisa alcançar corações. Jesus é o tipo de homem que alcança corações. Jesus tem o tipo de palavra que alcança corações. E José é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Eu desejo isso para a minha vida, e esse é o meu desejo para a sua vida também.
que a gente aprenda com José a reunir todas as outras qualidades que aqui a gente já tratou, e essa ainda mais, ter a capacidade de falar aos corações daqueles que nos permitem ter diálogo, daqueles que nos permitem, ao se aproximar, ter condição de falar para cada um deles. Que o Senhor me use, que o Senhor te use, para que assim corações sejam transformados. Amém? Vamos orar? Queria sugerir que você nessa manhã pudesse colocar o seu coração diante do Senhor e pedir: Senhor, fale com toda clareza, Senhor, que eu possa escutar de uma maneira assim tão clara, de uma maneira que não reste dúvida. E quando isso acontece, quando essa dúvida é desfeita, quando essa clareza se dá, é porque de fato o nosso ânimo muda, o nosso coração angustiado encontra sossego no Senhor. A falta de ânimo que me leva a não ter esperança é substituída por essa esperança que só o Evangelho pode proporcionar à vida de homens e de mulheres. Senhor, fala aos nossos corações, por favor. Nós precisamos de muitas transformações, mas como basicamente tudo em nossa vida gira em torno da nossa fala, de atitudes que falam, nós te pedimos, nos dê essa capacidade, essa virtude, essa qualidade que está presente na vida de José. José era um homem capaz de falar aos corações. Que pelo poder do Espírito Santo, o Senhor possa nos dar condição de, ao erguer a nossa voz, ter condição de alcançar o coração daqueles que nos ouvem, que nos escutam. Às vezes estamos tão preocupados em alcançar o intelecto das pessoas, em falar bonito para que assim sejamos aceitos, benquistos, admirados pelas pessoas. Mas o que faz diferença é ter a capacidade de falar ao coração das pessoas. Em nome de Jesus, que seja assim em nossas vidas, para o nosso bem e para a Tua glória e para o bem daqueles que hão de ouvir a nossa voz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Oh, Jesus, é onde eu posso ouvir a Tua voz, quando escutar de todo o coração obedecer. Faz de mim Tua vontade, só na Tua vontade posso me completar. Leva onde eu posso ouvir. Leva onde eu posso ouvir Tua voz. Leva onde eu posso ouvir Tua voz. Aos Teus pés. Leva onde eu posso ouvir.
faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me contentar. Eu posso me contentar. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir aos teus pés. Amém. Você pode se colocar de pé para a gente orar mais uma vez, encerrar, e que cada um esteja então, como disse essa canção, buscando estar aos pés do Senhor, que lá a gente ouve sua voz, e dali nós podemos então dali nos levantarmos e ter a capacidade também de, com nossas vozes, com nossas palavras, usando logicamente a palavra do próprio Senhor, alcançar o coração das pessoas. Obrigado, Senhor. Mais uma vez oramos te pedindo a tua bênção, que o teu amor infinito, que a tua graça consoladora, que o teu Espírito que nos auxilia e também consola, esteja usando cada um de nós na tarefa de animar, de tranquilizar, de levar esperança aos corações daqueles que o Senhor decidiu colocar em nossos caminhos. Pedimos que o Senhor guarde o retorno de cada um volte na segurança do Senhor e tenha um dia, um domingo abençoado entre os seus, uma semana cheia do Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Vão em paz, Deus abençoe a todos. Bom dia para você.